A paz do Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 20, a Bíblia diz assim: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamaram a peleja. O que me chama a atenção aqui, várias coisas, mas dentre elas a obediência de Davi quando seu pai dá a ele mais uma missão. A missão de ir até o campo de batalha, levar queijos e alguns presentes para o chefe da guarda, comida para os seus irmãos e trazer notícias do que estava acontecendo. A Bíblia diz que Davi de madrugada se levantou e foi em obediência à ordem que seu pai lhe dera. A mesma Bíblia diz, no mesmo livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas pessoas, infelizmente, não estão dispostas em obedecer aquilo que Deus espera em relação a elas. Muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo cedo hoje em dia porque estão desobedecendo um grande mandamento bíblico que é: obedeça a seu pai e a sua mãe para que te vá bem e vivas bem sobre a face da terra e muitos anos de vida. Muitos jovens, muitos adolescentes estão morrendo cedo por falta de obediência a esse princípio de obediência ao pai e à mãe. Davi nos dá um grande exemplo de obediência aos pais aqui neste versículo. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos fala sobre vários ensinos, mas a mesma Bíblia que nos fala sobre vários ensinamentos deixa claro que o praticar desses ensinamentos é fundamental. No livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 a 27, Jesus conta uma parábola e ele diz ali sobre os dois alicerces e os dois fundamentos. E Jesus disse que todo aquele que ouve a sua palavra e não pratica é semelhante a um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, a chuva, a tempestade, bateu sobre aquela construção e a Bíblia resume dizendo: foi grande a sua queda. Mas a mesma Bíblia também diz, na mesma passagem, que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica é comparado a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Aconteceu o mesmo que aconteceu com a primeira construção. A Bíblia diz que veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, bateu contra aquela construção, mas ela permaneceu firme porque estava edificada sobre a rocha, porque não apenas ouvia a palavra, mas também praticava a palavra. Que Deus derrama da sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que todos nós possamos estar dispostos em não apenas ouvir a palavra, mas também em praticar a palavra, em obedecer a palavra. Davi não apenas ouviu a recomendação do seu pai, no dia seguinte, de madrugada, se levantou e foi em obediência. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12, Paulo diz uma recomendação a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. A maior autoridade minha e sua é o nosso exemplo. Que Deus nos dê da sua graça para que, no que se refere à obediência, eu e você possamos ser exemplos. Mas outra coisa me chama a atenção para terminar essa reflexão aqui neste versículo 20 que eu li. A Bíblia diz
que Davi deixou as suas ovelhas com um guarda antes de ir ao campo de batalha em obediência ao seu pai. Davi estava dando uma grande lição, outra grande lição para nós. Lição em obediência ao que Zacarias diz no capítulo 4, versículo de número 10. Quando Zacarias, um grande profeta de Deus, diz: não despreze o dia das coisas pequenas. Davi tinha um pequeno rebanho, mas o fato daquele rebanho ser pequeno não o levou a deixar o rebanho abandonado. Antes de ir obedecer o que o pai dele tinha pedido, ele providenciou alguém para estar guardando o seu rebanho. E outra coisa me chama a atenção é que no capítulo 16 e no capítulo 17, por várias vezes a Bíblia nos diz a relação de Davi com seu rebanho. Por exemplo, capítulo 16, versículo de número 11 diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Capítulo de número 17, versículo de número 15, a Bíblia diz: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as suas ovelhas. Capítulo 17, versículo de número 20, a Bíblia diz: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda. Capítulo 17, versículo de número 28, a Bíblia diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Em quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Mesmo diante de uma atitude de desprezo do seu irmão Eliabe, chamando o rebanho de Davi de poucas ovelhas, mas para Davi valorizava muito o que Deus te entregue nas suas mãos. Ei, você quer ser abençoado? Você quer receber o muito de Deus? Pois seja fiel no pouco que Deus entregou nas suas mãos. Por 4 vezes, no capítulo 16, no capítulo 17, em 2 capítulos, por 4 vezes, Deus deixa claro o grande zelo e cuidado que Davi tinha com 2 itens: a obediência e também conservar bem guardado o pouco que Deus tinha entregue nas suas mãos. Que Deus nos ajude, que nós possamos estar sempre guardando aquilo que Deus confiar em nossas mãos. Que a bênção de Deus possa estar sobre você, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, e que nós possamos seguir o exemplo de Davi, sendo obediente e sempre guardando aquilo que Deus trazer às nossas mãos. Deus os abençoe em nome de Jesus.